Episódio 2. A história de Caim e Abel. O conflito humano e a promessa de salvação. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o paraíso perdido. Agora, eles precisariam enfrentar as consequências do pecado. Mas, mesmo fora do Éden, a graça de Deus continuava presente. Eles teriam filhos, e a história da humanidade prosseguiria, marcada pelo conflito, pelo pecado, mas também pela promessa de redenção. Esse é o cenário que nos leva à narrativa de Caim e Abel. O que podemos aprender sobre a natureza humana e sobre o plano de Deus ao observar a primeira geração pós-Éden? Será que a queda continuaria a causar destruição ou haveria uma saída? Neste segundo episódio, mergulharemos na história de Caim e Abel, um relato que vai além do primeiro conflito humano. Vamos explorar como o pecado se espalhou na primeira geração após a queda e como a oferta rejeitada de Caim revela a importância do coração voltado para Deus. Esta história não apenas destaca a destruição causada pelo pecado, mas também nos aponta para a promessa de redenção, que será plenamente revelada em Cristo. Continue conosco nessa jornada pela história da humanidade e da salvação. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões sobre esse tema tão profundo da Bíblia. A primeira família humana começou a se formar. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, lemos: "E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem." Caim, o primogênito de Adão e Eva, representava a esperança de continuidade da vida humana, o primogênito da humanidade. Logo após o nascimento de Caim, nasce Abel, o segundo filho. Gênesis capítulo 4, versículo 2 diz: "E deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra." Neste cenário, dois irmãos crescem, cada um com sua própria vocação. Caim cultivava a terra e Abel pastoreava ovelhas, profissões que espelhavam suas responsabilidades na nova terra. Esses dois irmãos são figuras fundamentais para entendermos a continuação da história humana. Seus caminhos, porém, não se uniriam na harmonia que poderíamos esperar. O conflito estava para surgir, e com ele, o primeiro grande marco da humanidade pós-queda. A oferta de Caim e Abel, um coração voltado para Deus. Chegamos ao momento central da narrativa, o sacrifício. Em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5, vemos que ambos os irmãos trazem ofertas ao Senhor. Caim, do fruto da terra, e Abel, das primícias de suas ovelhas. Mas apenas a oferta de Abel é aceita por Deus. Por que isso aconteceu? Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5. "E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou." A aceitação de Deus à oferta de Abel e a rejeição da de Caim vão além do sacrifício material. Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos dá uma pista. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. O que faltava a Caim não era apenas a oferta em si, mas a atitude do coração, a fé por trás do ato. O sacrifício de Abel foi feito com sinceridade e devoção, enquanto o de Caim foi apenas uma formalidade vazia. Essa diferença reflete um tema que ecoa em toda a Bíblia. Deus não busca apenas nossas ações, mas a intenção e o coração por trás delas. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus nos lembra que Ele não vê como o homem vê. Ele olha para o coração. A ira de Caim e o primeiro assassinato. A rejeição da oferta de Caim desperta nele uma ira profunda. Sua reação revela a natureza humana após o pecado.
a incapacidade de lidar com a rejeição e a falta de arrependimento. Em vez de buscar corrigir seu erro, Caim deixa que o ciúme o consuma. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus fala diretamente a Caim, advertindo-o sobre o perigo do pecado. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus dá a Caim uma oportunidade de escolher o arrependimento, mas ele recusa. A ira toma conta de seu coração, e o primeiro assassinato da história da humanidade acontece. Gênesis capítulo 4, versículo 8 nos diz: E falou Caim com Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Caim, consumido pelo ciúme e pela raiva, comete um ato impensável. Ele mata seu próprio irmão. Este momento marca a primeira morte registrada na Bíblia e nos mostra como o pecado, introduzido no Jardim do Éden, agora começa a causar destruição entre os próprios homens. A confrontação de Deus e a marca de Caim. Após o assassinato, Deus confronta Caim. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 9 e 10, lemos: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel derramado no solo clama por justiça. Deus então pronuncia um juízo sobre Caim. Ele seria um fugitivo e errante na terra, condenado a vagar sem paz. Mas, mesmo diante desse ato terrível, Deus demonstra misericórdia. Em Gênesis capítulo 4, versículo 15, Deus coloca uma marca em Caim para protegê-lo, dizendo: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. A marca de Caim simboliza tanto o juízo quanto a misericórdia de Deus. Aqui vemos a complexidade da justiça divina. Mesmo após um crime tão horrendo, Deus ainda preserva a vida de Caim. Este ato de misericórdia ecoa na Bíblia inteira, apontando para a redenção que seria plenamente revelada em Jesus Cristo. A conexão com Cristo. O sangue que clama por justiça e perdão. A história de Caim e Abel vai além de um simples conflito entre irmãos. No Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, versículo 24, vemos a conexão com Jesus Cristo. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Onde o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Cristo clama por perdão. Assim como o sangue derramado de Abel traz uma demanda por justiça, o sangue de Cristo derramado na cruz traz reconciliação entre Deus e o homem. A história de Caim e Abel nos mostra que o pecado leva à destruição, mas Cristo, o último sacrifício, nos leva à vida eterna. Caim e Abel representam as duas escolhas que cada um de nós enfrenta: o caminho do pecado ou o caminho da fé. Mesmo diante da queda e do pecado, Deus continuou a oferecer a redenção à humanidade. No próximo episódio, vamos explorar a linhagem de Adão, a corrupção da humanidade e o chamado de Noé. Não perca a parte 3, onde veremos como Deus intervém novamente na história para salvar a humanidade. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série.